Então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria recebê-los aqui para mais um evento do Cineclube SBPA Jung Ensino. E a apresentação deste mês é especial para nós, porque nós estamos comemorando 2 anos de atividade. Em setembro de 2021, nós iniciamos a nossa programação com a apresentação da leitura simbólica do icônico filme Bagdá Café, né, Sueli? E ao longo desse tempo, por meio de diversos filmes, nós pudemos observar, constatar o quanto eles nos apresentam realidades arquetípicas que permanecem vivas ao longo do tempo nas mais diversas culturas. Os filmes expressam nossas alegrias, nossas dores, enfim, nossos dramas humanos são encenados na tela. O Cineclube SBPA é coordenado por um grupo de 5 membros analistas: a Ana Sul Vieira, de Salvador, Denise Jorge, de São José dos Campos, e que também agora atende em São Paulo, Marfisa Reis, do Rio de Janeiro, Sueli Engelhard, de Niterói, e por mim, Maria Cristina Marrei, que sou aqui de São Paulo. Nessa noite, nós teremos a apresentação da leitura simbólica do filme As Nadadoras, que é um drama britânico de 2022, coproduzido com a Síria, Turquia, Alemanha e Bélgica, sob a direção de Salih El Hosseini. O longa reconstitui a trajetória de Yusra e sua irmã Sara, interpretados por Nathalie Issa e Manal Issa, que também são irmãs na vida real. Na Olimpíada do Rio, em 2016, a história da atleta rodou o mundo. Ela representou o time de refugiados na natação e jogou luz sobre uma questão humanitária que, infelizmente, parece ainda longe de ser solucionada. Quem apresenta é nossa querida colega Maria José do Amaral Ferreira, a Mazé, que é psicóloga, membro analista da SBPA e AAP, e atua em consultório particular, onde ela dá ênfase ao trabalho com sonhos, e leciona nos cursos livres e de formação da SBPA. Também é graduada em Ciências Sociais pela USP e mestre em Educação pela PUC de São Paulo, além de ser tradutora. Nós vamos, então, iniciar agora a apresentação pela Maria José. Depois dela, nós teremos tempo para a nossa discussão, que pode ser feita por meio do chat, né? Ou também levantando a mãozinha e a gente vai fazendo as nossas perguntas, as nossas considerações sobre a leitura simbólica do filme, tá bom? Então vamos lá, Mazé. Oi, gente, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Maria Cristina Marrei, a Sueli, a Marfisa, a Ana Su e a Denise, que coordenam esse grupo de cinema da sociedade, né? E agradecer pela oportunidade, pelo convite. E vai ser muito bom, acho que a gente falar um pouco sobre esse filme que traz um tema muito atual, né? Eu vou fazer uma apresentação e eu pediria que as perguntas ficassem para depois, né? Vocês podem colocar no chat, mas na hora eu não vou responder, né? E aí a Cristina acho que vai tomar conta do chat, mas depois, na segunda fase da noite ali, tá? Então vou começar compartilhando uma apresentação. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da ficha técnica do filme. Acho que a Cris já adiantou boa parte, mas enfim, retomando para os que chegaram agora. O título original é The Swimmers, né? Um filme britânico de 2022, foi lançado na Netflix em novembro de 2022. A produtora é Working Title Films, é um filme coproduzido com Síria, Turquia, Alemanha e Bélgica. A diretora é Salih El Hosseini. Ela é diretora e roteirista galesa e egípcia, a mãe é galesa e o pai é egípcio, né? O roteiro é dela e de um roteirista britânico, Jack Thorne.
os personagens principais do elenco são a Yusra e Sara, que são as irmãs, interpretadas por duas atrizes libanesas que são irmãs. O pai é um ator palestino, a mãe é uma atriz síria, o primo Nizar é um ator egípcio e o treinador Sven é um ator alemão, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o caráter internacional do elenco e da coprodução, que é condizente com a natureza do tema. É muito interessante isso, fui me dando conta desse caráter multinacional, né? Então, vou falar um pouquinho como é que vou conduzir a apresentação. Primeiro, por que esse filme? Depois falarei sobre o contexto social, questão migratória hoje. Depois, o contexto psicológico. Aí, Jung e o inconsciente, inconsciente pessoal e coletivo, e os arquétipos. Dá destaque para o pai, para o herói, para o irmão e para o estrangeiro. Depois farei a narrativa do filme, retomando esses aspectos. E no final, a gente encerra com uma discussão, perguntas e comentários que vocês puderem fazer. Então, por que esse filme, né? Eu sempre gosto de, antes de apresentar qualquer coisa, perguntar por que aquele tema me atraiu, né? Então, primeiro, acho que a questão da migração, a gente vê como uma questão distante, como é gente lá da Síria, é gente lá da África, é gente lá da América Central, é do Mianmar, né? E, na verdade, acho que a questão da migração, todo mundo passa por ela, né? A gente tem migrações pessoais, não só no nível geográfico. Agora, há pouco a gente estava comentando com Marfisa que ela veio de Minas, depois ela morou 10 anos em São Paulo, agora mora no Rio, né? A gente muda de bairro, muda de cidade, e muda de grupos, muda de empresa, né? Muda de profissão, né? E então a gente tem esse tema da migração de forma literal e simbólica muito fazendo parte da nossa vida e com as dificuldades que ele traz, né? Eu mesma tenho uma migração importante na vida, a minha formação inicial foi em ciências sociais, que tem um olhar mais para o coletivo, e depois, já bem mais velha, fui fazer psicologia, que se volta prioritariamente para o individual, né? Então, achei que esse filme dava para combinar um pouco das duas coisas e elaborar um pouco essa migração profissional minha, né? Outra coisa que me influenciou aí para a escolha do tema, eu tive uma questão pessoal com o mar no final de 2022. Tive um pequeno acidente, caí no mar e eu pude experimentar um pouquinho do que essas nadadoras, claro que uma coisa infinitesimalmente menor do que elas, mas tive a noção da dificuldade que é estar no mar, né? Um outro fator que me influenciou para discutir esse filme foi que foi a indicação de um irmão, de um dos meus irmãos, Renato, que acho que até está aqui hoje, e esse arquétipo é muito importante nesse filme. E nesse ano, aliás, eu tive uma ajuda muito grande dos meus irmãos e das minhas cunhadas, que também são irmãs, né? Então, eu acho que tinha tudo a ver um pouco com a temática aqui do filme. E, por último, mas não menos importante, o tema da travessia noturna do mar, né? No filme há uma travessia noturna do mar feita pelas irmãs. E essa é uma expressão utilizada por Jung em seus comentários à gravura 4 do Rosarium Philosophorum, que é um tratado de alquimia que ele usou para embasar seus estudos sobre transferência, né? E essa expressão indica a descida ao inconsciente, simbolizada pela imersão na água. Para Jung, essa travessia é uma espécie de descida aos infernos, uma descida ao Hades, uma viagem a um outro mundo que fica além deste mundo, ou seja, da consciência. Profundamente alquímica, ela propicia a solúcio, operação em que aspectos são dissolvidos e transformações ocorrem, dando lugar ao novo. As grandes transições da vida costumam ser experiências de solúcio, que é uma operação alquímica, né? Da mesma forma, eu lembrei que o I Ching usa o tema da travessia da grande água para sinalizar grandes mudanças. Então, a principal imagem desse filme é essa travessia noturna do mar, né? E acho que é o principal símbolo que ele traz, né? E é uma coisa muito fundamental. Então, por isso que eu escolhi esse filme. Quando a Cris me convidou, eu não sabia exatamente qual filme discutir, e tudo isso me levou a essa escolha, né? Então, falar um pouquinho da crise migratória, que é uma imagem de crianças, de imigrantes. Então, eu falei, qual é o consenso humano em relação aos nossos valores, o consenso mundial, né? Aí eu me lembrei da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que foi promulgada em 10 de dezembro de 48, vai fazer 75 anos agora pela ONU, né? Bem no pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Então, no primeiro parágrafo do preâmbulo, a menção à família humana, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, aí continua o preâmbulo. E no artigo 1º, fala-se em fraternidade. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Aí o arquétipo do irmão também já se mostrando como um valor universal, né? Eu acho que aí se há um consenso, até o momento, pelo menos, é esse da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a pergunta que eu faço, assim, como é que esses valores vêm se efetivando no mundo de hoje, no contexto da crise migratória atual? Então, assim, para a gente começar a entrar no tema, eu fiz um levantamento em alguns portais, alguns meios de comunicação, de notícias sobre migrações agora nesse segundo semestre. Então, copiei as manchetes e vou ler só para a gente entrar um pouco no tema, né? Então, barco com refugiados que naufragou na Grécia tinha 100 crianças a bordo. Foi um naufrágio em que morreram 700 pessoas, né? Só para vocês lembrarem. Isso, julho. União Europeia fecha acordo bilionário com Tunísia para conter imigração à Europa. Primeiros imigrantes embarcam em barco-prisão no Reino Unido. O Reino Unido tinha uma proposta estapafúrdia de mandar os refugiados para Ruanda, e depois a justiça acabou suspendendo, mas então eles inventaram esse barco-prisão, né? Os refugiados ficam aprisionados literalmente num barco. Entre a beleza e o horror, a tragédia dos naufrágios na costa da Itália, em agosto. O difícil recomeço dos afegãos que não param de chegar a Guarulhos. Não é crise migratória, a falta de empatia, diz o espanhol que fez 70 mil resgates. A caminho dos Estados Unidos, dezenas de migrantes temem ser deportados do Panamá com aumento de restrições. Fronteira Estados Unidos-México é rota migratória terrestre mais mortal, diz a ONU. República Dominicana fecha a fronteira com Haiti e escala a crise regional. Travessia de imigrantes na selva da morte entre a Colômbia e o Panamá vira negócio lucrativo. Lucro mortal na Colômbia. Políticos e empresários ganham fortunas de imigrantes que cruzam o céu rumo aos Estados Unidos. Lampedusa, a ilha italiana no centro da crise migratória. Itália anuncia novas medidas para conter onda de imigrantes. Resgatar migrantes é dever da humanidade, diz Papa em viagem à França. Papa critica fanatismo da indiferença sobre imigração. E no dia de hoje, assim, eu peguei dos jornais do o Estadão e a Folha, então, assim, migração recorde da América do Sul pressiona serviços básicos do México e refugiados de Nagorno-Karabakh chegam à Armênia após a invasão azeri. Né? Então, para vocês verem como esse tema da migração ele está muito presente, né? E enfrentado das formas as mais diversas, desde gente que acolhe até gente que rejeita, países que são mais solidários, países que não são solidários, né? Mas está no ar, né? Está no nosso mundo, não dá para fingir que não existe. Também consultei o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Conforme dados publicados no site deles, o número de pessoas no mundo forçadas a abandonar suas casas chegou no final de 2022 a 110 milhões. Ainda segundo o Acnur, os fatores que forçam as pessoas a saírem de seu país incluem não só conflitos e guerras, mas também impactos das mudanças climáticas, pobreza e instabilidade política, além de perseguições étnicas, religiosas e de identidade. Entra aqui a variável clima, né, gente? Secas enormes, inundações, que é uma variável nova aí nas causas das migrações. Em 2022, a guerra na Ucrânia foi o grande vetor da enorme quantidade de refugiados registrada no ano. Mais de 5.700.000 pessoas deixaram o país. Um fluxo de refugiados dessa magnitude não era visto desde a Segunda Guerra Mundial, segundo o Acnur. E a Síria, né? A Síria, que é a chave aí do nosso filme.
Então, falar um pouquinho sobre a situação deles. A Guerra Civil na Síria iniciou-se em 2011, no bojo das manifestações da Primavera Árabe, e continua até hoje, embora menos intensa. Durante esse tempo, potências estrangeiras também intervieram no conflito, entre elas Estados Unidos, Rússia e Turquia. Há quase 7 milhões de refugiados sírios na Europa e em países vizinhos. O Acnur tem ressaltado o desamparo vivido pela população síria. Destaca que a situação econômica é extremamente grave, com 90% da população numa situação abaixo da linha da pobreza. Em um boletim bem recente da ONU, chama ONU News, de 12 de setembro, tem uma declaração do Paulo Sérgio Pinheiro, que é presidente da Comissão Independente de Inquérito da Síria, constituída pela ONU. Para ele, o problema dessa guerra é que, durante todos esses anos, os interesses verdadeiros e as necessidades da população síria não foram levados em conta. As partes em conflito estão mais preocupadas com suas próprias agendas e a situação foi se agravando cada vez mais. Ainda de acordo com ele, a população civil está totalmente desamparada e sem proteção. A comissão emitiu apelos de cessar-fogo após os terremotos que atingiram o país no início do ano, mas os combates continuaram. Então, menos intensa a guerra, mas ainda presente, né? Então, esse é um contexto um pouco social, geográfico, político do filme. E aí tem alguns desafios, né? O que fazer, né? Quais seriam as medidas emergenciais? Como é que os países têm enfrentado? Então, o enfrentamento varia desde um nacionalismo exacerbado, de políticas intolerantes, de base étnica, racial ou religiosa, até políticas de acolhimento e integração. Tem variado bastante entre esses dois extremos aí. Ações em nível coletivo e individual, né? Tenho colegas que dão aula de português para refugiados, sei casos até colegas que fizeram núcleos aí da sociedade comigo. Bom, então a gente está a parte mais do coletivo e agora vai da parte mais do individual, né? Embora eu acho que essa fronteira não exista tanto entre coletivo e individual. Mas, enfim, vamos ver um pouquinho o Jung e o inconsciente. O Jung é o pano de fundo teórico aqui que eu vou usar, né? Então, como tem muita gente, tem algumas pessoas aí no público que não são psicólogos ou estão longe, talvez, de Jung, eu vou retomar um pouquinho esses conceitos, né, só para a gente ter os mais presentes aí, antes de começar a falar do filme. Então, Jung se insere na tradição da psicologia profunda, que se interessa pelos níveis inconscientes da psique, ou seja, pelos sentidos mais profundos da alma. O inconsciente é a noção básica da psicologia junguiana. Trata-se daquela parcela da realidade psíquica que não pode ser diretamente observada, descrita, mensurada ou conceituada, mas que, no entanto, tem importância fundamental. Jung a considera como uma camada viva, criativa, a germinar em cada um de nós, fonte de potenciais e de criatividade. Ele reconhece duas camadas do inconsciente, uma mais superficial, que é o inconsciente pessoal, e outra, mais profunda, inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, para o Jung, o inconsciente pessoal compreende percepções e impressões subliminares, dotadas de carga energética insuficiente para atingir o consciente. Combinações de ideias ainda demasiado fracas e indiferenciadas. Traços de acontecimentos ocorridos durante o curso da vida e perdidos pela memória consciente. Recordações penosas de serem relembradas. Os complexos, nossas áreas pouco iluminadas e nosso lado negativo. Já o inconsciente coletivo corresponde aos fundamentos estruturais da psique comuns a todos os homens. Trata-se da matriz de todas as ocorrências psíquicas, da estrutura esquelética da psique. Representa a nossa herança comum, que transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes. E compreende nossas disposições latentes para reações idênticas, herdadas, que estruturam nossa mente. O consciente coletivo não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, é inato. Não é de natureza individual, mas coletiva, universal. Possui conteúdos idênticos em toda parte e em todos os seres humanos. Constitui um substrato psíquico comum a toda a humanidade, que existe em cada indivíduo. Aqui uma ilustração, assim, o cartaz de uma exposição que eu gosto muito, na época chamava 6 bilhões de outros, né? Hoje o mundo já está com 8 bilhões de outros, mas mostrando essa variedade de habitantes aí do planeta, né?
E arquétipos, porque vai ser o conceito que eu vou usar aí para fazer a leitura simbólica do filme, né? Os arquétipos são estruturas inatas que compõem o inconsciente coletivo. São os padrões mais profundos do funcionamento psíquico, comuns a todos nós. São formas universais, coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas experiências recorrentes. Conectam o que acontece a cada indivíduo com o que acontece a toda a gente. São conceitos vazios, não preenchidos. Não se trata de experiências herdadas, herda-se o potencial de repetição dessas experiências. São estruturas que apresentam aspectos criativos e estruturantes e aspectos negativos e destruidores. Todos devem ser acolhidos pela consciência como possibilidades de comportamento humano. Então, um dos arquétipos que a gente vai olhar no filme é o do pai. E aqui tem uma imagem do pai, da Yusra e da Sara, aqui ele com a filha, com a Yusra, né, numa competição. Eu consegui muito poucas imagens do filme, né, então a gente vai estar um pouco pobre nesse aspecto, mas enfim, aqui é ele com o pai com a filha. O que é esse arquétipo? Ele corresponde à imagem primordial que condensa todas as experiências relacionadas à paternidade acumuladas pela imagem ao longo dos séculos. Algumas manifestações desse arquétipo, quando ativados, são organização, responsabilidade, estruturação de regras, limites, leis, etc. Isso numa polaridade mais positiva, e autoritarismo e repressão, quando ele está já numa polaridade mais negativa, né? E assim, no filme a gente vai poder ver um pouquinho o pai pessoal das meninas, e também o pai coletivo, no sentido das autoridades dos países aí, também, que de alguma maneira representam, ativam esse arquétipo, né? E vão também desde o autoritarismo da repressão de alguns países, até outros que realmente organizam esse fluxo, que têm responsabilidade com essas pessoas, né? Outro arquétipo muito bonito, eu acho fundamental no filme, é do irmão. Aqui são as duas irmãs. É uma cena do final do filme, elas estão na praia no Rio de Janeiro, né? A Sara é a mais velha e o Yusra a mais nova. Elas estão depois da competição da Olimpíada, elas vão à praia. Então, o arquétipo do irmão corresponde à imagem primordial que condensa todas as experiências relacionadas à fraternidade acumuladas pela humanidade ao longo dos séculos, né? Aqui eu vou me servir bastante de um livro do Gustavo Barcelos, que é um analista que todo mundo conhece, sobre o arquétipo do irmão. Com o irmão, temos a primeira experiência de assimilação e apreciação da diversidade, da semelhança na diferença, da alteridade. Trata-se de um outro que divide conosco a mesma origem, mas que, no entanto, é diferente. O irmão é a base arquetípica para a construção de um sentido de comunidade no mundo. Aprendemos com esse arquétipo a nos relacionar, a dividir e a compartilhar. E algumas manifestações desse arquétipo, quando ativados, são solidariedade, companheirismo, amizade, associações, parcerias, cooperação, entendimento, lealdade, aceitação, etc. Né? Agora, esse arquétipo tem muitas feridas também. Né? Ele começa com uma ferida no mito cristão, quando Caim mata Abel, né? Então, a rivalidade, a inveja, o ciúme, o silêncio e brigas entre irmãos, hostilidade, sectarismo, guerras civis, né, que é o tema do filme, intolerância, preconceito, etc., são feridas desse arquétipo do irmão. Outro arquétipo fundamental é o do herói, né? Aqui é uma cena do filme também, eles estão no bote e elas desceram no bote aí para tornar o barco mais leve. Vou falar um pouquinho sobre esse arquétipo. Observe muito dos textos da Maria Zélia de Alvarenga, artigos dela na revista Jungiana, né? Então, o tema do herói existe em várias mitologias. Um jovem enfrenta perigos, despede-se do lar e da rotina e participa de uma série de aventuras e provações, né? No caso das duas, isso é muito claro, a série de aventuras e provações, né? Se despedem do lar e da rotina e enfrentam perigos. Na mítica, o herói, em geral, é preparado por um mentor e protegido em sua jornada por deuses e deusas. Então, com escudos, capacetes, espadas mágicas, dons de adivinhação, cura, premonição, etc. O herói é um arquétipo fundamental para a mudança pessoal e cultural. Ao enfrentar o mundo da exogamia, a consciência psíquica pode emergir e se expandir.
Ao realizar sua façanha, buscando a si mesmo e servindo ao coletivo, o herói conquista sua própria identidade e transforma o mundo. Ele será o desbravador de novos caminhos ao renovar a consciência coletiva. Né? Acho que eu gostaria aqui de destacar muito essa questão do serviço ao coletivo, né? Que no filme a gente vai ver a hora em que as duas pulam ao mar ali para servir ao coletivo, para propiciar que aquele bote flutuasse, né? Conseguisse trazer os... elas estão buscando, mas também estão servindo ao coletivo, é uma característica importante do herói. Então, todas as grandes transformações pelas quais passamos são, ao se iniciarem, impulsionadas pela busca heróica. A ativação do arquétipo do herói permite-nos enfrentar o desafio e o perigo de entrar no desconhecido. Este arquétipo dá-nos força para enfrentar situações novas e novos desafios. Aparece na atitude heróica em relação aos eventos. Atualiza-se no comportamento, no impulso à atividade, na exploração externa, na responsividade ao desafio, no pegar, agarrar, estender. Implica em sentimentos de independência, força, realização, ideias de ação decisiva, luta, planejamento, virtudes e conquistas. A pessoa tomada pelo arquétipo do herói sente-se dotada de uma força e autoconfiança, às vezes sobre-humana, como a gente vê nas duas ali, né? Sobretudo na Sarah, olha que ela pula do bote, ela está dotada de uma força sobre-humana ali, né? Ela e a Yusra enfrentando o Mediterrâneo. O último arquétipo que a gente vai abordar é o do estrangeiro. Aqui uma cena também não é do filme, mas dá uma ideia, né? E aqui também eu me servi muito da monografia da Flávia Kfouri, que é uma analista da sociedade, que fala, o tema dela, da monografia é o estrangeiro, estranhamento e encontro, né? Então, esse arquétipo corresponde à imagem primordial que condensa todas as experiências relacionadas ao estrangeiro, o outro, acumuladas pela humanidade ao longo dos séculos. É um tema antigo e muitas vezes turbulento. Ele aparece desde a mítica grega, Zeus, que era o chefe lá dos deuses, ele era o deus protetor dos estrangeiros, né? Deus Xênio, o Zeus Xênio. E havia uma tradição na Grécia que pregava hospitalidade. O estrangeiro tinha que ser recebido, porque ele podia ser um deus disfarçado, né? Na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, Jesus fala num dos capítulos que eu tive fome, eu era estrangeiro e me acolheste, né? Então a gente vê um tema que vem lá de trás e nem sempre é tranquilo. O estrangeiro é aquele que fala outra língua, o estranho, o outro. Pode gerar acolhimento, provocar indiferença ou ser estigmatizado como elemento nocivo e perigoso. As possibilidades positivas desse arquétipo é integrar um novo olhar, subverter conceitos, acrescentar sentidos, ampliar a consciência de modo criativo e fértil. E as feridas desse arquétipo são sentimentos de repulsa, estranhamento, desconforto, medo e ameaça, temor de invasão, encontro de nossos monstros e uma projeção maciça da sombra coletiva. O inferno são os outros, é uma frase célebre da peça Entre Quatro Paredes, de Sartre, né? O huis clos em francês. Agora eu vou falar um pouquinho do filme, e aí eu vou me servir de umas notas que eu tenho aqui, vou ficar talvez com a cabeça meio abaixada, mas eu dividi em três partes a narrativa, né? Da Síria à Grécia, depois da Grécia à Alemanha e da Alemanha ao Rio de Janeiro, né? Achei algumas imagens, mas eu vou pôr bem poucas, na verdade, né? Eu vou contar e, à medida que for possível, mostrar alguma imagem aqui em seguida. O filme se inicia em 2011, em um subúrbio de Damasco, na Síria. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, ela tem mais de 3.000 anos, né? E naquela região ali do Crescente Fértil, ela é muito importante. A primeira imagem que aparece é a do céu azul, né? Mas está com muitas nuvens. A diretora é muito hábil ali na constituição do filme. Então já se anuncia que um tempo nublado vai acontecer, né? Apesar da céu aparentemente azul, mas já tem nuvens ali que estão prenunciando uma tempestade. Aparece um clube com família se divertindo numa piscina, é uma cena absolutamente normal, assim, que a gente vê, vimos ontem aqui nas fotos que saíram nos jornais hoje, sobre calor ontem, as famílias nas piscinas, os clubes lotados, e no filme aparece essa cena, essa impressão de normalidade, embora as nuvens pesadas já estão em cima, né? A Yusra e Sarah, que são irmãs, estão mergulhando na piscina. E esse mergulho já anuncia o mergulho nas profundezas aí da psique, essa descida ao Hades, né, que o Jung fala.
E o que seria a história dali para frente, né? Delas e da Síria também, pensando. E tem um momento em que um brinquedo, ele parece uma bomba, assim, depois a gente vai ver que ele é muito semelhante à bomba que cai mais tarde, né? Também já é um sinal de que a gente só vai entender isso depois, mas que é um sinal que vai ter uma correspondência uma cena posterior. Na mesma cena, a gente já vê uma disputa entre as irmãs, né? Elas estão conferindo tempos ali de natação, e aí a Sara atrapalha a Yusra na contagem desse tempo, a Yusra revida, tem uma tensão ali entre as irmãs, e essa tensão prossegue até a chegada em casa. Né? E é interessante, cada detalhe do filme, se a gente assistindo mais de uma vez, vai prestando atenção. Né? Na casa delas, na frente, tem a plantada aquela primavera, aquela planta, né? E o filme, nesse momento, estava ocorrendo a Primavera Árabe, que foi aquelas mobilizações em vários países da África e do Oriente Médio, né, que resultaram na queda de ditadores e em vários países e mudanças. Então tem o filme aparece a primavera, a flor, né, na casa das meninas, e é sincrônico com esse momento da região ali. E é o aniversário de Ilse. Aí é uma cena, tem a banal, tem uma festa surpresa, a família preparou uma festa surpresa com amigos, familiares, né? E, mas a surpresa é estragada pela Sara. A gente já vê uma ferida aí no arquétipo do irmão, né? Ela conta a surpresa, né? Então a festa deixa de ser surpresa. E aí elas entram, a família está reunida, né? A festa transcorre com parentes e amigos. O primo Nizar aparece assim de relance, esse primo que mais tarde irá com elas para a Grécia e para a Alemanha, né? E assim é uma festa de aniversário comum, uma família aparentemente de classe média, uma coisa mais banal assim do mundo, né? Durante a festa, Sara vai para o quarto e vê no computador que começou uma revolta contra o Bashar al-Assad, né, que é o ditador sírio. E era bem na época onde estava ocorrendo a Primavera Árabe, nessas manifestações que eu mencionei antes. Isso quebra um pouco a atmosfera da festa, estava tendo dança e comida. E também é um outro prenúncio do que virá, né? Aquela normalidade, entre aspas, vai acabar. A mãe procura a Sara e a repreende, que para ela não ficar vendo aquelas coisas, né, no computador. É uma negação que, assim, a impressão que eu tenho foi causada pelo medo. A mãe estivesse talvez desconfiando que a coisa ia degringolar, né? Mas a gente já percebe que a Sara tem uma sensibilidade política já bem aguçada, né? E que vai se concretizar ao longo do filme e depois na vida pós-filme também. E até hoje ela está sendo julgada pela justiça grega. Depois eu vou contar um pouco dessa história. Aí, nesse momento, a gente começa a conhecer melhor a família. O pai, que se apresenta como pai e treinador das filhas, né, ao mesmo tempo. Ele mesmo um ex-nadador, e o casal tem 3 filhas. A Sara, a mais velha, a Yusra, do meio, e a Shahed, a mais nova, que é uma menina ainda pequena. O pai faz uma declaração, diz que ele tem sorte de ter 3 filhas que competirão nas Olimpíadas, e elas têm sorte de tê-lo como técnico. O pai é o técnico das filhas, as quais, saberemos depois, são nadadoras competitivas, elas já tendo ganho medalhas competindo pela Síria. Né? Agora, ele elogia particularmente a Yusra, né? Deixa claro que a filha favorita é ela, que nela que ele aposta todas as fichas. Né? Fala do sonho de ver as filhas competindo na Olimpíada, mas esse sonho parece não ser compartilhado pela mãe. O olhar da mãe assim já é um olhar meio de descrença, de desgosto, e de Sara também, né? E, novamente, a gente tem indicação que tem questões entre as irmãs ali, que esse arquétipo não está bem resolvido, né? E aí o filme dá um salto para 2015, e aqui já tem uma foto delas. Elas estão numa discoteca, a Yusra da direita e a Sara da esquerda. Né? E elas estão é o auge da guerra, 2015. E elas estão perto de uma balada, numa discoteca, né? Então, com um grupo de outros jovens, e o primo Nizar, que é DJ. Eles dançam, se divertem, mas em determinado momento, a Yusra vai para uma espécie de terraço, que aparece aqui nessa imagem, e ela vê explosões ao longe, né?
E é interessante porque há um contraste entre as luzes da explosão, que estão longe, e as luzes estroboscópicas ali da discoteca, né, que estão ao mesmo tempo, a diretora mostra ao mesmo tempo as duas. De um lado, uma coisa aparentemente normal, de uma juventude normal, dançando numa balada, e a guerra acontecendo lá fora, e as luzes da guerra e as luzes da discoteca ao mesmo tempo, praticamente, né? E o pede a irmã para voltarem para casa, pois elas têm treino no dia seguinte, cedo. Né? Mas a Sara quer ficar um pouco mais. Sara é mais consciente politicamente, mas parece que ela está querendo se divertir. Ela fala para a irmã: duvido que haja uma Síria para você competir. Né? Ela tem um pessimismo que é um pessimismo mais para o realismo, está sacando que aquilo não vai durar, né? Essa situação mais normal, entre aspas. É um momento que é uma brincadeira de queda de braço, que já é uma disputa, né? Aí, de novo, o tema da guerra se anunciando, né? Mais tarde, elas voltam de carona com uma amiga e ficam sabendo, chocadas, que uma outra amiga, Razan Haddad, né, tinha morrido num bombardeio. E Sara disse que a quarta amiga que ela tinha perdido em explosões. Aí, amigas deixa perto de casa, mas antes de chegar lá, são sediadas por soldados que estão no caminho. A gente fica, a cidade está tomada aí por soldados, né? E elas repelem o assédio e conseguem chegar, né? Elas chegam tentando não fazer barulho, mas a mãe às veias repreende, já que teriam um treino bem cedo no dia seguinte. E Usa conversa aí com Lulu, aparece seu passarinho de estimação, né? Que está preso na gaiola. E no treino da manhã seguinte, as duas vão mal, né? Estão cansadas aí da balada. O pai percebe e diz a Ilsa que ela chegou cansada. Ela começa a explicar, fala baba, que é papai, né? Mas ele diz, não, baba não, treinador, né? Pai não. Como que é chamando a responsabilidade, né? O pai aí como organizador, como estabelecedor aí dos limites, da responsabilidade. Para o pai, é extremamente importante as filhas levarem a sério a natação. Na cena seguinte, elas estão num ônibus, né, relaxadas, fazendo selfies ali com o celular, quando dois soldados entram no veículo e começam a verificar a identidade dos passageiros. Sara não percebe a gravidade da situação e ri. O soldado se irrita e fica mais rigoroso com ela. E aí, inclusive, entra na importunação sexual, ele apalpa os seios da Sara, né? Os outros passageiros se horrorizam, tem vários muçulmanos ali, mas ninguém se atreve a recriminar o soldado, né? A Sara, ela pergunta se ele faria aquilo com a irmã dele, e ele não dá bola, e aí ele olha para a Ilsa e vai fazer a mesma coisa com ela, né? Começa a palpar os seios da Ilsa também. E aí a coisa não prossegue porque houve-se disparos e eles saem, né? E nessa cena, a diretora faz um close no rosto da Yusra e mostra como aquilo é violento para ela, né? E é uma cena que vai ser reeditada posteriormente, no caminho delas da Grécia para a Alemanha, quando ela é quase violentada, né? Por um dos traficantes ali de pessoas, né? E aí eu fiquei pensando como esse estupro é uma arma de guerra, né, que é chamado, e como, de fato, são vidas que são estupradas aí também, né? Uma vida que é interrompida, é estuprada sabe, por circunstâncias sobre as quais ela não tem controle. Então, é um tema muito pesado. Essa cena é uma cena muito marcante e vai ter um eco depois, como eu falei, né? E mostra a impotência da população e das duas diante da situação de guerra civil. Né? E nessa parte do filme aparecem mais sinais aparentes da guerra, né? Construções danificadas pelos bombardeios e explosões, soldados por toda parte, etc. E a partir daí parece começar a cair a ficha das irmãs. Né? Sara comenta em casa que uma amiga fora para Hannover, na Alemanha, na tentativa de obter permissão de imigração para a família, possibilidades de reunião familiar aberta pela Alemanha aos refugiados menores de idade. Sugerem aos pais que podem fazer o mesmo, né? A mãe apoia, mas o pai é contra, acha perigoso demais. E durante essa conversa é muito interessante, cai a luz, né? Cai a força, a energia ali da casa, e eles têm que se iluminar com a bateria do carro, né? Quase que escancarando para o pai, né? A precariedade das condições do país, da vida ali, e reforçando a necessidade de escapar. A seguir, o filme mostra uma competição, né? E a Ilsa consegue se classificar para essa competição, uma competição importante,
mas a Sara não consegue obter o tempo necessário, né? E aqui tem a outra coisa do arquétipo do irmão, essa ferida, né? Ela olhando para a Yusra ia participar, mas ela não, né? Ela está sentada olhando uma coisa da qual ela foi excluída, porque ela não conseguiu o tempo. Aí tem a inveja aí também, né? Da irmã, inveja do sucesso da irmã. E aí tem essa prova, né? E tem uma cena muito terrível, enquanto ela está nadando, uma bomba atinge o local ali da prova, né? Houve-se explosões, cai uma bomba e cai dentro da piscina enquanto ela está lá, né? E é uma bomba muito parecida com aquele brinquedo que tinha aparecido na primeira cena do filme. E felizmente ela não explode, e Yusra estava na piscina naquela hora, né? E o pai e Sara se atiram da piscina para salvar, para resgatar a Yusra. E depois o pai comenta que no campo de futebol, ali do lado do clube, morreram 2 pessoas com a explosão. Bom, aí cai a ficha do pai, né, que passa a concordar com a viagem das filhas. Elas convencem, aí o pai abraçando a filha depois que consegue resgatá-la, né? E elas convencem o primo, Nizar, a ir junto, né? O pai consegue um empréstimo e dá 10 mil euros para elas, para as filhas. Aconselha-as a fugir pela rota búlgara, que era por terra, por mar era muito perigoso. E pede que a Ilsa continue nadando, né? É uma cena bonita em que ele aconselha a encontrar sua raia, nadar sua competição, né? Uma cena que depois ela vai retomar essas palavras mais tarde. E depois as cenas de despedida, né? A primeiro, o filme tem 2 grandes cenas de despedida. Essa da família de sangue, e depois uma outra da família dos refugiados. Aqui nessa foto, elas estão se despedindo da irmã mais nova, da Shahed, né? E a irmã quer ir junto, dá um desenho a Yusra de lembrança. E essa despedida é como se ela simbolizasse a despedida das duas, da adolescência, ali, da infância, dessa vida em família, né? E nessa cena, o Lulu, o passarinho da Yusra, fica fora da gaiola, né? E levanta voo, simbolizando também, elas estavam levantando o voo, né? Saindo da proteção da casa da família, de alguma maneira, saindo da exogamia, né? Numa trajetória heróica. E as jovens que vão enfrentar perigos e saindo da exogamia, atualizando o arquétipo do herói, né? Depois a despedida da mãe, né? E a mãe, aí ela não se coloca, ela diz que tinha sonhado para as filhas o que ela não pôde ter, né? A ida para uma boa universidade, um bom trabalho, etc. Enfim, a despedida do pai. E quando ele se despede de Ilsa, ele diz para ela continuar nadando, pois tem de ir para a Olimpíada. O que será de uma nadadora que não vai para a Olimpíada? Ele pergunta, né? E essa insistência dele dá pista sobre esse sonho frustrado, essa ferida dele, né? Depois a gente vai saber mais detalhes mais tarde no filme. Ele pede a ela que leve sua coleção de medalhas, acha que ajudaria a contar que nadou pelo país, que ajudaria em qualquer dificuldade no trajeto, contar que ela nadou pelo país, né? E, bom, aí tem uma cena muito interessante, quando elas vão de avião até Istambul e lá tentariam pegar a rota búlgara nos planos do pai, né? E no aeroporto a gente já vê uma série de soldados que evidenciam a situação do país, de um país em guerra, né? Está cheio de soldados, um aeroporto civil, mas cheio de soldados. E no avião tem uma coisa muito bizarra, há um aviso sonoro da tripulação advertindo os passageiros para não roubarem os coletes salva-vidas do avião, né? Isso já dá uma pista dizendo que provavelmente os passageiros, boa parte dos passageiros era refugiada e ia escapar pelo mar, então levaria os coletes salva-vidas. Também uma outra indicação aí, achei bem curiosa, né? O Nizar percebe que estão sendo tratados como refugiados, mas Yusra ainda não, né? Ela diz que eles não são refugiados, que eles têm lar, né? Ainda não caiu na real, né? É um processo que vai acontecendo ao longo do filme. Nesse momento, ela ainda não caiu na real, ela sacou que ela já era uma refugiada, né? O primo, sim. E chegando em Istambul, eles vão para um hotel bem precário, né? Numa cama para os 3, e já dá um sinal de como a vida vai ser difícil, porque elas vinham de uma casa confortável, de uma família de classe média, sabe? Tinham acesso a clube, estudavam e tinham conforto, e aqui, de repente, elas já estão num hotel bem fuleiro, né? Elas brincam um pouco com os travesseiros para esquecer a situação,
E durante esse tempo, a Yusra depois tenta se exercitar em uma ponte para manter a forma, né? Afinal, ela era uma atleta, uma nadadora, e para manter o preparo físico. E aí eles se localizam, na época era o Facebook, que era a rede social que dominava, né? Em uma praça em Istambul, onde se concentravam os refugiados sírios e os traficantes de pessoas, né? E aí elas chegam a essa praça e onde se vende comida, chips de celular, né? E uma coisa curiosa, a praça está cheia de lojas que, em vez de roupas, vendem coletes salva-vidas, né? E elas estranham e não cai a ficha ainda, que na verdade eram os refugiados que iam embarcar aí no Mediterrâneo, né? Estavam os coletes salva-vidas. E elas acabam fechando uma viagem para a Grécia por barco, né? Se convencem de que será seguro e que a rota búlgara seria muito demorada. Yusra decide isso ao ver que o traficante está segurando uma criança, né? Ela tem, talvez só lembrasse da irmã mais nova. Eles vão até o ponto de embarque de ônibus, são 10 horas com cortinas fechadas, sem poder ir ao banheiro, sem usar celular ou GPS. Uma viagem horrorosa, né? Desembarque em um local deserto, enquanto aguardam o barco, começam a interagir com os refugiados, fazer amizades, aí se recupera um pouco da humanidade, do sentido da fraternidade, o arquétipo de um irmão de novo se constelando, dessa vez não com irmãos de sangue, mas irmãos de condição ali, né? E os outros refugiados vêm da Síria, mas também do Afeganistão, do Sudão, da Eritreia, de vários países. E quando chegam, o traficante cobra $2.000 por pessoa e os leva a um barco super precário, claramente pequeno demais, aqui esse barco, né, para aquela quantidade de pessoas. E eles os deixam entregues à própria sorte, ensina rapidamente como manejar o motor, e eles é que se viram e vão embora, né? E ao perceber a precariedade do barco, os reis Sara se dão conta de que nem todos sabem nadar, né? E aí, sobretudo a Sara tem uma liderança. Ele pede perguntam quem sabe nadar e pedem para os que sabem se responsabilizarem por alguém que não sabe, né? A Sara escolhe o primo e a Yusra, uma refugiada da Eritreia que tem um bebê, né? De novo uma criança, assim, essa ligação com a irmã mais nova, né? E Sara mostra uma grande capacidade de liderança. Em determinado momento, o motor pifa, né? O barco está pesando demais, está entrando água, o pânico se instala, alguns rezam, outros tentam, sem sucesso, consertar o motor. Anoitece, aí chega a travessia noturna do mar, do qual falava Jung, né? E elas jogam no mar tudo que podem. E aí é um momento triste aí, né? Em que Usra joga fora as medalhas. Ela tinha uma caixa, uma lata com as medalhas. Ela tinha ganho várias medalhas, era uma atleta muito competitiva. E aí é como se ela jogasse fora um pouco da sua identidade, dos seus sonhos, né? Aí a ficha vai caindo mais, começa a cair mais, né? É uma cena em que o celular de Nizar funciona, ele consegue uma ligação, falar com a guarda costeira, que não se responsabiliza, que recomenda que voltem, que diz que nada podem fazer, né? Aí é uma omissão assim do pai, simbolizado pela guarda costeira, esse pai coletivo absurda. E o Israel decide saltar na água. Aí aquele aspecto do herói de servir, além da coragem pessoal que ele tem, ele vai servir ao coletivo, né? E ela salta na água para deixar o barco mais leve, e os segue, não a deixarei sozinha na água, ela fala para a irmã, alguns homens também, mas logo voltam, né? E aí, mais leve, o barco funciona e acaba chegando a Lesbos, a ilha de Lesbos, na Grécia. A Sara e Ilsa permanecem horas nadando no mar à noite, fazendo a travessia noturna do mar, né? A travessia da grande água de Shin e a travessia noturna no mar do Jung. E durante essas horas há imagens impressionantes no filme, né? Uma imagem aérea do bote do mar imenso, de longe ele fica menor ainda. No caminho, Sara e Ilsa têm visões da vida anterior, da família. Ilsa se lembra do conselho do pai, né? E aí, quando amanhece, elas começam a avistar aves, o que mostra que a terra firme está próxima, que a ilha está próxima, e conseguem desembarcar. E aí, quando elas chegam, tem um abraço muito comovente aí das duas. Elas descansam na praia e... Deixa eu ver se tem uma... Espera só um pouquinho, uma outra imagem. Quando elas chegam, essa aqui é uma cena do filme, elas veem esse mundo de coletes salva-vidas descartados, e eles descartam também, né? Mostrando que ali é uma rota de refugiados de imigração muito grande. Há também vem coisas jogadas fora, que também é parte dessa identidade coletiva deixada para trás, né? E aí aparecem os três, a Yusra, a Sara e o Nizar.
E aí, antes dessa cena, a Sarah tem um momento em que ela se levanta para destruir o barco, né? Os outros se juntam e destroem um barco. A gente não sabe se para evitar que sejam mandados de fora, ou seja, para evitar que seja usado para iludir outros refugiados. De qualquer forma, é símbolo do encerramento de um ciclo, né? A partir daí não há mais volta. Aqui eu lembro, assim, muito, por exemplo, essa imagem da queima do navio, né? As troianas, quando chegam à Itália, com Enéas queimando os navios, o Hernán Cortés, que manda queimar os navios para impedir a volta, né? É uma coisa muito comum, essa imagem da queima dos navios, dessa destruição do navio, simbolizando o final de um ciclo mesmo, a impossibilidade de volta atrás, né? Uma coisa muito simbólica. Aí elas vão à cidade, e no caminho a gente vê esses salva-vidas todos, né? E na cidade eles pedem água, eles estão assim exaustos, as duas sobretudo, né? Que nadaram quilômetros. E o comerciante para quem elas pedem, se oferece para pagar, nós temos dinheiro, queremos pagar, e ele nega a água, né? E eles vão caminhando, acham uma bica, tem uma janela que se fecha, uma mulher fecha a janela, o comerciante fala, refugees no, refugiados não, né? E conseguem algum contato com a família, mas logo o celular descarrega e eles não têm carregador. E aí tem uma coisa interessante, tem uma outra cena em que o mesmo comerciante que negou a água para eles aparece lavando a calçada com uma mangueira, né? Então não tinha água para dar de beber aos coitados que estavam chegando, mas tinha para lavar a calçada, né? Uma coisa impressionante. Depois eles vão ao centro de ajuda, onde recebem a comida e roupas, né? Aí tem esse lado bom do paterno, né? Dessa acolhida organizada, responsável, e em contraste com a rejeição do comerciante e da mulher que fechou a janela, né? As irmãs conversam sobre a travessia e tem uma espécie de elaboração, de início de elaboração do ocorrido, né? E aí Yusra diz a Imad é um rapaz afegão que estava até com flerte com a Sarah, e Yusra diz a Imad que Sarah é uma super-heroína, entrou primeiro no mar, e de fato a Sarah é que teve ativado o arquétipo do herói em primeiro lugar ali. Eles tomam um banho em um resort, passando-se por turistas, e o banho é quase para lavar esse ocorrido, né? De novo, para deixar para trás. Eles veem turistas brincando no mar e falam que eles não têm ideia de que há gente morrendo naquele mar. Agora, na segunda parte da saga e da heróica, né? Eles têm que atravessar vários países, a Grécia, a Macedônia, a Sérvia, a Hungria, a Áustria, alguns desses países hostis, a Sérvia e a Hungria, por exemplo, e outros não, né? Até chegar à Alemanha, que é o destino pretendido pelos três. Não sei se vocês lembram, mas nessa época saíam muitas fotos de refugiados andando nas estradas de ferro, né? Aí aqui tem essa cena do filme, eles caminhando junto com os outros ali. E eles seguem como conseguem, caminhando com ossos de trem, de carro, de caminhão, de aqueles caminhões baú horrorosos, de ônibus, são extorquidos e enganados por traficantes, vítimas de traficantes de pessoas, passam perigos na fronteira, algumas com barreiras de arame farpado, policiais, cães. Mas a solidariedade, fraternidade dos refugiados, o arquétipo do irmão está bem constelado entre eles aí, nem sempre com os habitantes desses outros e autoridades desses outros países, né? E durante o percurso, Shada, que é a refugiada da Eritreia, que tem um bebê, né, conta que o marido é um homem mau, ela fica amiga de Yusra. Em certo momento, ela e outras mulheres mais velhas, muçulmanas, decidem tirar o véu, né, para não parecerem estrangeiras demais, e enfrentarem menos preconceitos. E aí é interessante, né, parte da identidade, para elas muito importante, fica para trás, né, assim como as medalhas da Yusra ficaram no mar. Né? O imigrante ele tem que se despir um pouco do que ele é, né? Do que o constitui. É uma cena tocante também. Há um momento em que Ursa é quase estuprada, né, por um traficante, aí há uma reedição daquela tentativa de estupro, né, e ela fica muito traumatizada, ela se recusa a embarcar num caminhão que ia levar os refugiados para a Alemanha, e onde o estuprador também estaria, né, e a Sarah iria também, mas acaba ficando com Yussa, assim como o primo. E aí tem uma segunda cena de despedida muito tocante, dessa vez com a nova família, né, com os irmãos refugiados aí. E é uma reedição quase que da primeira, da família de sangue.
Aí eles se hospedam em um hotel para tentar descansar um pouquinho, em um hotel bem melhor que o de Istambul, quase que anunciando que a situação vai melhorar um pouco, né? Aquele de Istambul mostrando a piora, e esse aqui, eu não sei se era qual país, se era a Áustria, se era qual os países em que era. E aí parece que Ilsa se desespera, diz que ninguém se importa, não acredita que alguma coisa boa vai acontecer, né? E é uma tensão entre as irmãs. A Sara parece mais decidida que Ilsa e diz que o sonho de competir nas Olimpíadas é do pai, mas a Ilsa diz que não, que ela se sente em casa na água, né? E nesse meio de tempo, eles estão no quarto do hotel, há um noticiário que informa que a Angela Merkel, que era a chanceler da Alemanha na época, decidiu acolher os refugiados, né? Uma atitude mais solidária que os países que punham arame farpado e cachorros para atacar os coitados. Diz que a Europa tem de oferecer uma resposta conjunta à crise e envia ônibus para levá-los à Alemanha, né? Vocês embarcam, chegam a Berlim, e aí começa a terceira parte do filme. Eles são alojados em um centro de acolhida que fica em um antigo aeroporto, são fotografados, identificados, recebem documentos provisórios, ficam em quartos com desconhecidos, sem privacidade alguma, né? E não podem ir para Hanover, como elas queriam, porque elas estão registradas em Berlim. Então, elas perderiam todos os direitos. O primo fica alojado com os homens, né, um alojamento separado por sexos, e a chama para uma balada, né? E é uma cena linda em que ele toca música, e eles dançam e choram. É como se recobrasse um pouco da humanidade e da juventude ali, né? O primo diz que não é o Bergame. Bergame é um clube noturno de Berlim muito importante, muito conhecido, né? Mas que o DJ Nizar está em ação. É uma cena, essa cena quase que assim, recuperando a juventude e a humanidade, né? Aí tem um corte para 2 meses depois, quando eles continuam no abrigo, nada dos papéis saírem, e eles veem notícias na TV de que a Rússia tinha entrado na guerra da Síria, bombardeando Homs, que não é uma outra cidade, que não é Damasco. E eles falam com a família pelo celular, a família ansiosa para saber se já tinham conseguido os papéis para a reunião familiar, já sabem que não, né? E nesse meio de tempo elas procuram se exercitar usando recursos ali do próprio lugar, né? Um galão de água e sem condição nenhuma. E aí, em determinado momento, a Yusra decide procurar um clube de natação. Ele apresenta-se com Sara, aí vem esse rapaz que está aqui nessa imagem, né? Elas vão a esse clube, entram e, na maior, se apresentam a eles, né? E pedem para nadar. Ele leva um susto, mas escuta, e elas contam do tempo que elas tinham e fazem um teste, ele permite que elas façam um teste, né? Elas não tinham nem maiô, nem óculos, nada, mas ele consegue emprestado ali e elas são aceitas. E aí, no teste, a Sara também se antecipa a Ilse e pula primeiro na piscina. Também, de novo, atenção entre as irmãs, alguma inveja, alguma coisa, essa ferida no arquétipo fraterno, né? E Sven é como um anjo, né? Aquela ajuda que os deuses mandam no momento de dificuldade, que nos mitos gregos sempre havia, né? Ele consegue alojamento para elas no clube, porque elas não conseguiam descansar, era muito barulhento o alojamento, né? E também ele é uma espécie duplo do pai delas, né? Também ele é um nadador que não conseguiu chegar na Olimpíada, assim como o pai, né? E segundo ele, porque ele não foi porque ele não acreditou em si mesmo, ele nadava para não perder e não para ganhar. Treinam, a Yuska se destaca um pouco mais que Sara, né? Yuska e Sara têm algumas rusgas, a Yuska diz que Sara não tem objetivo, perde treinos ao ir para baladas, depois ela pede desculpas. Essa tensão entre as irmãs permeia um pouco alguns momentos do filme, né? Yuska quer nadar pela Síria, mas Sven diz que vai ser impossível. Mais tarde ele é informado que haverá um time de refugiados, né? O Refugee Olympic Team, de novo a ajuda dos deuses aí. E o a princípio descarta que ela não quer nadar por pena, né? Quer nadar pelo seu valor. Mas aí Sara a convence, né? Aí Sara conta do pai. Por que o pai não foi para a Olimpíada? O pai não foi para a Olimpíada porque teve que interromper o treinamento para cumprir 2 anos de serviço militar, né? E ela fala 2 anos carregando uma arma, sem poder treinar. E aí ele se dedica, então, a treinar as filhas. E aí, a partir dessa conversa, a Yusra aceita que vai ter que competir aqui, que não é pouco competir pelo time dos refugiados. Elas conseguem uma autorização provisória de refúgio, mas não autorização para a reunião familiar, que demoraria mais 6 meses, aí a Ilsa faria 18 anos, aí não seria mais possível, é um problema burocrático, né? E a Sara fica chateada e percebe, cai a ficha de que os pais vão ter que vir por mar também, como elas.
Em um momento eles reencontram o Emad, que é o afegão, né? Ficam sabendo que a ida deles de caminhão para a Alemanha não tinha dado certo, não havia ninguém para recebê-los em alguma das fronteiras, e eles foram expulsos. O Emad consegue chegar a Berlim, mas não Chada, que era a refugiada eritreia, né? Com o bebê. Bom, e o Satreira, enfim, vai para o Rio. Sara entende que não será campeã e decide trabalhar em Lesbos, auxiliando os refugiados. Ela corta o cabelo numa cena simbólica muito bonita para marcar a mudança de rumo. Ela acha a própria raia, né? Ali ó, aquele conceito do pai falando da raia da piscina, mas ela acha a própria raia e o próprio caminho dela no mundo. E é muito bonito, ela corta o cabelo, esse corte simbolizando essa mudança, né? Essa coisa. E aí no Rio, a Ilsa tem um sonho com a Sara está morta no fundo do mar, com as medalhas, mas ela compete, e aí antes da competição ela tem uma surpresa, a Sara chega, tinha conseguido vir numa viagem bancada assim, pelo patrocinador, né? Então, quando ela compete, ela tem um treinador, que é o Sven, e a Sara, e a irmã. E o filme termina com as irmãs indo à praia no Rio após a competição de Ilsa, né? É uma cena linda, as duas se abraçando no mar, num pôr do sol, né? Aqui tem os três, aqui a competição, né? E o filme termina com essa cena, né? Ela se abraçando no mar. E nos créditos finais, a gente fica sabendo que os pais conseguiram vir no ano seguinte, né? Conseguiram vir por mar para a Alemanha e moram em Berlim atualmente. E Ilsa competiu nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que foram, na verdade, em 2021, por conta da pandemia, na equipe dos refugiados. Escolheu competir pela equipe dos refugiados, que é uma coisa que ela rejeitava. E que Sara estava na prisão, chegou a passar 108 dias na prisão, ameaçada, acusada de traficar pessoas, né? Ela estava ajudando os refugiados na ilha de Lesbos, e está respondendo o processo agora na justiça grega, né? E hoje eu fiquei sabendo, uma das minhas amigas aí me contou que ela conseguiu a autorização para ter um tradutor, né? E para a gente encerrar, eu queria ler uma poesia, né? A gente está no fim, já foi bem longa a apresentação, mas só para terminar, é uma poeta somali-britânica, Warsan Shire, ela é citada por ela na Flávia Kifuri, que é uma analista da sociedade, em sua monografia estrangeira, Encontro e Estranhamento, uma monografia de 2018, está disponível no site da sociedade também. Então eu vou ler. Ninguém sai de casa, a menos que a casa seja a boca de um tubarão. Você só corre para a fronteira quando vê a cidade inteira correndo também. Seus vizinhos correndo mais rápido que você, fôlegos sangrentos em suas gargantas. O menino com quem você foi à escola, que te beijou e deixou tonto atrás da velha fábrica de latão, está carregando uma arma maior do que o corpo dele. Você só sai de casa quando a casa não te deixa ficar. Ninguém sai de casa a menos que a casa te persiga. Fogo embaixo dos pés, sangue quente da sua barriga, não é algo que você já tenha pensado em fazer, até que a lâmina queimada ameaça entrar no seu pescoço. Mesmo assim, você ainda carregou o hino sob seu fôlego, só rasgou seu passaporte nos banheiros do aeroporto, soluçando enquanto cada pedaço de papel deixava claro que você não iria mais voltar. Você tem que entender que ninguém coloca seus filhos em um barco a menos que a água seja mais segura que a terra. Ninguém queima suas palmas sob trens embaixo de vagões. Ninguém gasta dias e noites no estômago de um caminhão, se alimentando de jornais, a menos que os quilômetros viajados signifiquem algo mais do que jornada. Ninguém rasteja por baixo de cercas, ninguém quer receber surra, piedade. Ninguém escolhe campos de refugiados ou revistas íntimas em que seu corpo fica doendo ou a prisão, porque a prisão é mais segura do que uma cidade de fogo. E um guarda de prisão na noite é melhor do que um caminhão de homens que se parecem com seu pai. Ninguém conseguiria suportar, ninguém conseguiria digerir quem teria uma pele tão dura. Os vão embora negros, refugiados, imigrantes sujos requerentes de asilo, sugando o nosso país até secá-lo, macacos com as mãos abertas, eles cheiram estranhos, selvagens, bagunçaram o país dele, agora querem bagunçar o nosso. Com as palavras, os olhares sacanas escorrem pelas suas costas. Talvez porque o golpe é mais leve do que um membro decepado, ou as palavras são mais macias do que 14 homens entre suas pernas. Os insultos são mais fáceis de engolir do que cascalho, do que osso, do que o corpo do seu filho em pedaços. Eu quero ir para casa, mas a casa é a boca do tubarão. Casa é o tambor da arma e ninguém sairia de casa, a menos que a casa tenha te perseguido até a praia.
a menos que a casa tenha te dito para apressar as pernas, deixar suas roupas para trás, rastejar pelo deserto, vagar pelos oceanos, se afogar, salvar, ter fome, implorar. Esqueça o orgulho, sua sobrevivência é mais importante. Ninguém deixa sua casa até que a casa esteja uma voz suada no seu ouvido, dizendo: saia, fuja de mim agora. Eu não sei o que eu me tornei, mas eu sei que qualquer lugar é mais seguro do que aqui. Então, gente, é esse o filme, né? Esse o filme, a questão, e eu não sei, para mim me impactou muito, e acho que é uma questão que está aí. Eu sei as duas notícias hoje, né, nos jornais de hoje. A Folha Estado de hoje tinha questões de refugiados, está presente, a gente não sabe muito o que fazer, e espero que tenha nos aberto esses arquétipos aí, né? Sobretudo o irmão, né? E essa fraternidade, que é a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, esses valores em comum que temos, né, enquanto humanidade. E é isso. Agora eu queria, se alguém tiver comentários, perguntas, pedir que a Cris ajudasse aí aqui no chat, ou levantar, o pessoal pode levantar a mão, pode. Olha, Maria José, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns pela leitura simbólica e pela contextualização social, que eu acho que foi muito importante para nós, né? E também muito comovente, eu achei esse final, que você trouxe esse texto que está na monografia da Flávia, né? E faz a gente realmente entender que quando a casa, que é o símbolo da nossa segurança, passa a ameaçar a própria existência, é uma situação limite mesmo, né? Então, queria agradecer por todas essas contribuições que você trouxe para nós essa noite. Obrigada, Cris. E eu queria iniciar aqui os debates falando a você e perguntando a sua opinião a respeito daquela frase que o pai fala, né, que você mencionou também, né, encontre a sua raia e nade a sua competição, né, que eu achei muito bonita e que quando ela está nadando no mar, ela visualiza uma raia, né, porque ali ela não tinha uma direção certa a seguir, ela precisava descobrir, né, e ela encontrou uma raia ali no mar, né? E eu penso se você não vê também como uma referência a um processo de individuação, essa coisa de encontrar a nossa raia e viver a nossa competição, né? A competição que cabe a cada um. Nossa, Cris, eu acho que é isso mesmo. Só alguém começou a compartilhar a É, tela, lá podia tirar. Eu acho que é isso, isso mesmo, sabe? Eu acho que é perfeito. A gente tem que encontrar qual é a nossa raia, né? Qual é o é, nosso nesse processo de individuação nosso, né? Qual é o nosso caminho, né? Qual é a nossa isso, competição, né? isso, E aí, quando a gente está no caminho, tem uma sincronicidade que nos ajuda ali, né? Você falou, elas não isso. tinham um mapa, não tinham um leme, não tinham uma bússola, nada, mas elas acabam chegando na ilha, né? Pois E é, de alguma maneira e dá certo e ajuda aí, né? Ajuda dos deuses, né? A gente fala de isso, mitológicos, mas a gente tem quando a gente está no nosso processo, a gente tem ajuda, né? A gente exato. encontra de alguma forma ajuda. Acho perfeito o que você falou. É, é, E como é difícil também, às vezes, né? Porque a gente acha uma coisa e que é o que o nosso caminho é a nossa raia, e não é, né? A Sara, no fim, é, que ela vai descobrir que a raia dela não era natação, né? A raia dela era ajudar os refugiados. exato. Ela vai lá para Lesbos, ela volta para outra tarefa, né? A Yusra não, a Yusra Exatamente. continua na natação, É, ela vira uma atleta olímpica e sei lá, ela é uma. A raia das duas era diferente. Também era tem uma diferente. explicação, né? Que aí as irmãs, Isso que eu. Exato. o Foi irmão, isso que eu o pai pensei. estava com umas duas, eram as nadadoras, o primo falava, vocês são sempre as nadadoras. Tem uma fala do primo que fala, vocês são sempre as nadadoras, por E isso que ela tinha um privilégio, não sei o quê. E tem uma diferenciação aí importante. tem, tem. A gente é diferente do irmão, né? Pode ser É, que
uma família, viver anos junto, mas nós somos diferentes. Então, tem uma mesma origem, mas somos diferentes, né? Então, tem sua Exatamente. raia, né? Tem Cada um pedaço tem de isso. competição. É. Então, nós temos aqui muitos agradecimentos. Vamos lá, Ana Maria. Boa noite, todo mundo. Olha só, eu trabalhei muito com muitos anos com imigrantes, mas não aqui. Eu trabalhei com imigrantes da América Latina e alguns países africanos também, nos Estados Unidos, né, como professora. E eram adolescentes, né? Eu acho que, na minha opinião, na minha experiência, né, antes de eu ser terapeuta, eu era professora. E o que a experiência de você fugir, o que eles me passavam, né? Eu tenho as narrativas deles, né? A experiência de você fugir não é escolha, né? Não é porra nenhuma, é uma necessidade, principalmente para quem é mais jovem, né? E para alguns mais velhos também. É uma pressão externa, né? Ou é guerra, ou é violência, né? São coisas que obrigam a pessoa a fazer coisas que totalmente fora do plano. O filme pega um aspecto muito, uma história muito, como se diz, específica das irmãs que já tinham uma, como é que se diz, uma trajetória, né? Elas já eram nadadoras, uma melhor do que a outra e tal, que é natural também, e já tinham a perspectiva de, pros- de, fazer disso uma profissão, né? Mas a garotada com quem eu trabalhei era tudo garotada mesmo, de 14, 13, às vezes até menos, né? E alguns mais velhos também, de 18, 19. E que, assim, foi aquela leva de expulsão, né? Que é basicamente a violência e a exploração, né? De invasões e guerras e tal. Na América Latina, nem tanto, era mais uma questão interna, né? Não tanto externa como nessa parte da Europa. Mas eu acho que a gente tende um pouco, às vezes, a romantizar, sabe? É uma coisa muito mais brutal, assim, de sobrevivência, né? Do que. E aí cada um faz o que pode ali dentro, né? E as relações se transformam, né? Mas a pessoa não deixa de ser quem ela é, né? Ela continua sendo a mesma, só que ela vai mais por aqui ou mais por ali, de acordo com a sua própria personalidade, com a pressão, né? O que eu acho mais importante para a gente, assim, enquanto terapeutas, né, no atendimento aos refugiados que estão aqui no Brasil agora, né, é tentar fazer assim, tentar ver essa questão mais do ponto de vista além de ajudar, né, da questão política mesmo, que isso daí não vai acabar se eles não enfrentarem politicamente a situação dos países dos quais eles foram obrigados a sair, né, que é o que acontece na América Latina, né, a dominação de alguns países sobre os outros, basicamente Estados Unidos, né? Provoca o caos na América Latina e as pessoas começam a fugir dos seus países de origem para ir para a casa do explorador, né? Para ir para os Estados Unidos, que é o lugar que representa uma esperança. Isso eu acho uma coisa interessante para a gente ver também, que elas vão para onde? Para a Alemanha, né? Que é um lugar. Por que não fica na Grécia? Grécia pobre também ferrada pelos europeus, né? Então, vai procurando sempre a ilusão, o imigrante, isso foi uma coisa que eu aprendi na experiência com eles. Ele tem uma ilusão, é o sonho mesmo, né, que eles chamam de sonho americano, né, no caso dos Estados Unidos. É uma visão ilusória. Qualquer lugar é melhor do que onde eles estão, né? E, logicamente, os países que têm o destaque maior a nível internacional, né? Maria José? Então, acho que é interessante esse depoimento, você que lidou com eles diretamente, Ana Maria. Eu acho que a gente não sabe bem. Agora, às vezes é muito jeito. Estou pensando, a gente tem refugiados aqui do lado, né? No aeroporto, em Guarulhos, a gente tem os afegãos acampados, ninguém sabe muito bem o que fazer para eles, mandados para uma pensão na Praia Grande, né? Eu não sei, acho que é um desafio coletivo, sabe? E às vezes não é possível, né? No Afeganistão tem o Talibã lá, né? Como é que eles vão, sabe?
até a população se organizar e esse Talibã sair do poder, eu não sei o que fazer, eu tô aqui, não estou... sei lá, tem catástrofes climáticas, né? Acho que é uma variável nova aí. Teve uma seca enorme em algum país da África, estava lendo alguma coisa, algum país da África, como é que vai fazer reverter isso, né? Sabe? Assim, eu acho que é uma coisa muito complexa, acho que convida uma reflexão coletiva importante, sabe? E eu acho que tem que ser, às vezes eu não sei o que fazer, mas eu acho que o pano de fundo dos valores é aquele da Declaração dos Direitos do Homem, né? Eu acho que esse é a fraternidade, somos a família humana, solidariedade, é um pouco os Zeus da mítica, né? O estrangeiro tem que ser respeitado, né? Não pode ser. Não sei o que fazer, eu acho que é um desafio, sabe? Para todos nós aí. Mas E tem. olha só, Maria José, Oi, se você me permite claro. uma observação, quem tem que saber o que fazer não somos nós, na verdade são eles, porque eles estão fugindo de um lugar, eles foram expulsos por uma questão social e política, né? Então é uma Sim, coisa que eles sim, primeiro. concordo, concordo. Agora, não só É, ele, nós também, sabe? Eu fico pensando assim, quando a Angela sim, Merkel abre as portas da Alemanha, ela fez alguma coisa importante ali, né? Ou quando a sim, Hungria fecha a fronteira com o arame farpado, faz uma coisa horrível também, sabe? sim, Assim, eu acho que tem sim, dos dois lados. Claro que eles têm que fazer, eles não são sim. carneiros ali que vão para onde, né? Eles têm uma força muito grande, gente. A gente vê esses pessoas no filme, por exemplo, esses refugiados que, gente, Afeganistão, Eritreia, Síria, sabe, enfrentando aqueles horrores, né, que eles passaram, Uhum, né? Tem uma força aí muito grande, né? Agora eu acho que tem um outro lado também, tem quem acolhe, né? Acho que tem que sim. é. Vamos ouvir a Narjara? Olá, boa noite. Oi, Então, esse é um tema que mexe bastante comigo, eu acho bem legal a gente poder discutir ele aqui. Eu moro na Alemanha já tem um tempo, eu estou agora no Brasil de férias, mas eu trabalho com refugiados na Alemanha já tem 3 anos. E bem esse público, né? Síria, Afeganistão, Eritreia, principalmente com mulheres. Nos primeiros anos com vítimas de tráfico humano e agora nos últimos anos com a imigração pura, né? Não necessariamente com vítimas. E eu sinto que o maior desafio ao receber essas pessoas na Alemanha é que quando as pessoas veem isso que você trouxe sobre essa perda ou esse abrir mão de pedaços da nossa identidade, é uma coisa que acontece muito para poder se adaptar num novo país, né? O que eu vejo, os desafios de se adaptar na própria cultura, com as diferentes burocracias e com as exigências que tem num país. Quer dizer, muitas dessas mulheres, eu trabalho principalmente com mulheres, não só com mulheres, vão abrindo mão de uma série de coisas, desses pedaços da identidade, e elas chegam nesse país já com um olhar de ser as vítimas ou as coitadas, né? Os coitados dos imigrantes que não tiveram como permanecer na sua terra e que chegam agora aqui e chegam numa situação em que uma boa parte da sociedade olha para essas pessoas como desprovidas. E tem muitas pessoas que têm uma série de conhecimentos ou uma riqueza cultural que fica perdida nesse caminho, né? Então tem uma dificuldade grande, e esse é parte do meu trabalho lá, de resgatar partes dessa, ou de resgatar ou de reconstruir uma identidade, de sair desse lugar da vítima que muitas vezes não só a sociedade coloca, mas que a própria pessoa se coloca pelas circunstâncias em que ela viveu, para poder aí construir algo da vida a partir dali, né? Mas eu vejo também que socialmente tem uma projeção da sociedade, não de toda a sociedade, mas de uma parte da sociedade para esses imigrantes. Então, na Alemanha, por exemplo, é uma situação bem tensa entre receber e acolher os imigrantes, por conta até da culpa da Segunda Guerra Mundial, e uma parte da sociedade que rejeita e diz: olha, eles têm uma outra cultura, eles não se adaptam à nossa cultura, está mudando a nossa cultura, está mudando a nossa identidade como país, né? O fato de acolher uma nova cultura, então tem muito medo e projeções, né? Projeção de uma sombra coletiva em quem está chegando.
E, ao mesmo tempo, né, quem está chegando tendo que abrir mão e perder, né? Já tem muitas perdas e muitos lutos, e aí essa possibilidade de reconstruir, de acessar essa identidade. Então, eu só queria trazer isso, porque eu sinto que enfim, é uma reflexão, é realmente um tema muito complexo que envolve não só o indivíduo, mas as diferentes sociedades, né? Política, a economia global, agora com mudanças climáticas, que é um movimento que cada vez mais tende a acontecer no mundo, né? E não só lá na Europa, que, né, a gente recebe muitos refugiados ou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tenho visto notícias de que cada vez mais também estão chegando pessoas. Eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais no mundo todo, né? Então é um tema que realmente é importante da gente parar para refletir. É isso. Acho que é muito legal o teu depoimento, Najara. Eu acho que é isso mesmo. E mostrando a dificuldade, né? Não é? Acho que a gente não pode ter essa visão romântica também. Ah, vamos abrir a porta, tá tudo bom, né? É difícil, né? Eles são diferentes, né? Nós somos diferentes deles. Agora, acho que teria que a gente olhar as possibilidades, né? Esse olhar novo, a contribuição, tentar ficar um pouco mais na parte positiva do arquétipo, né? E agora não é fácil, não é mesmo. Acho que você tem toda a razão. Não é fácil para ninguém, né? Nem para eles, nem para quem acolhe. Não é fácil para os governos, não é fácil para. Mas está aí, né? Está batendo, já escancarou, já arrombou as portas, né? Da Europa, da América Latina, eu fiquei vendo, né, nesse período de preparação, eu fiquei vendo, tem crise entre Peru e Chile, Haiti, República Dominicana, Colômbia e Panamá, tem crise no mundo inteiro, Israel e Eritreia, tem os refugiados eritreus que vão para Israel, os rohingyas lá de Mianmar que vão para Bangladesh, é uma coisa muito ampla, muito espalhada, né? E vamos ver como é que a gente lida com isso, né? Nós, enquanto humanidade. Marfisa, Boa noite a todos. Maria José, que prazer te ouvir, né? Obrigada. Importante, que beleza seu trabalho, né? Trabalho Obrigada. muito rico. E esse contexto social e político é, assim como a Ana Jara colocou, e e a Ana Maria, da maior importância, né? Mas a mim tocou muito assim, a jornada do herói, né? Questão pessoal, e me lembrou Campbell, né? Campbell com o monomito, né? Na jornada do herói, e a qualidade desse potencial de luta e força de cada um, e da diferença entre essas irmãs, né? Porque parece que a Sarah ela tinha mais essa esse potencial heróico dela, tinha é como se fosse mais uma missão, né? Uma coisa mais do coletivo. E a irmã Ilsa parece que tinha que cumprir uma ordem familiar, né? Do pai que diz: continue nadando, encontre a sua raia e você precisa ir para uma Olimpíada, como era o desejo dele, né? E da mãe também, que diz que sonhava por um futuro melhor para elas e de liberdade. E a liberdade era uma coisa muito expressiva nesse filme, com aqueles pássaros que sempre apareciam, né? É preciso voar, como se estivesse dando força para elas, para esse potencial heróico, né? Porque passar por tudo aquilo precisa estar constelado e acionado esse potencial heróico, porque muitos acovardam, né? Mesmo que a sua casa os mande embora, eles não conseguem ir. E quem dá esse passo, né? Quem faz a iniciação é a Sara. E ela tem uma dimensão maior, né? Parece que como uma missão mesmo. É muito impressionante isso, né? Essa jornada heróica que essas pessoas são capazes de enfrentar, né, Marisa?
Então, Esse você o tem toda a razão. sacrifício, né? Quando a gente fica tão tocada, quando eles também têm que passar por aquela cena do sacrifício, que é jogar suas coisas ao mar na jornada à noite, passando por aquela travessia ali, no mergulho, né? No mais profundo, e precisa sacrificar, né? É preciso sacrificar para você mudar de etapas, você continuar sua jornada, seu processo de individuação, né? Isso, perfeito, Marfisa, perfeito. Né? Agora, eu fico pensando assim, que talvez a Ilse precisasse de mais tempo, sabe? Porque depois hoje em dia ela é embaixadora da boa vontade do Acnur, né? Que é o Comissariado da Isso. ONU para os Refugiados. Então, também ela tem esse papel mais social, mas acho que ela precisou de mais tempo. Ela estava muito presa ao desejo do pai, né? E o pai Chegou a algo maior, né? pegou alguma, de repente ela sacou, tem algo maior. A Sara muito mais diretamente ali, diretamente com os refugiados, né? E a Yusra já mais na coisa mais diplomática, como embaixadora aí do Acnur, né? Talvez precisasse de mais tempo. Acho que a ficha caiu primeiro para a Sara, muito antes para a Sara. Desde aquela festa de aniversário em que ela vê no computador que havia manifestações contra o ditador, né? Naquele momento, acho que a Ilsa não estava nem Uma desconfiando ligação, né, com o coletivo, né? disso. Uma Isso. ligação coletiva. E é isso. Né? Israel, você gostaria? Oi, gente. Primeiro, né, como todo mundo, eu acho que parabenizar Maria José pela explanação e eu acho que dentro da questão que foi levantada, né, como o que fazer, eu acho que eu como professor de música em formação e dentro desse espaço eu vejo que criar essas oportunidades, né, de discussão, né, promover a, as indicações de filmes que levantam esse debate é muito importante nesse nível que a gente, né, muitas das vezes consegue alcançar. Acho que, claro, tem muitas instâncias, né, como indivíduo, muitas das vezes tratar de se informar, de divulgar, de se engajar e coletivamente promover, né, também por meio de ações na educação ou cobrar políticas públicas nesse sentido, ou né, de acolhimento, enfim, né? E, e por também acho que né, levantar a bola de projetos políticos que são pautados, né, na autodeterminação dos povos, na defesa de soberania, né, dos países, principalmente os emergentes. A gente vem vendo ao longo do século XX, na verdade, ao longo, né, de pelo menos 500 anos, né, a intervenção, né, violenta, né, acerca da soberania de diversos territórios, para não dizer antes, né, antes de serem povos-nação, né, ou estados-nação, né? E, e aí me veio agora, assim, escutando né, a conversa, entre outras coisas, me lembrei, assim, de como é a situação, né, por exemplo, para os povos indígenas, né, tanto antes como agora, né, se vendo como é que eu posso dizer assim, pessoa não grata no Brasil, não se vendo como perseguidos, né, e se perguntando para onde ir, né, como se, da mesma forma também, né, as pessoas que, né, descendentes da diáspora africana, escravizada no nosso continente, né, que já não, enfim, no tempo presente, da mesma forma também se veem violentadas e a busca por uma saída muitas das vezes não se dá nessa imigração, né? É isso que eu acho que é uma questão que me surgiu agora, assim. E claro, me veio também a história da Libéria, né? Quer dizer, que dentre todas as ideias pensadas também, agora falando dos afro-americanos, né, lá nos Estados Unidos, né, que fazem um projeto de retorno
né, para o continente africano, a construção de um país, e isso também dá algumas lições acerca dessa experiência, né? Enfim, estou levantando a bola e talvez haja alguém aqui que saiba aprofundar isso, né, de uma outra maneira. Mas é isso, me suscitou muitas questões e, para ser muito honesto com vocês, eu vim na como era a primeira vez, eu vim na expectativa de que eu ia assistir o filme junto com vocês. E, na verdade, acabei, não pelos spoilers, né, mas acabei me interessando ainda mais pelo filme, pela temática. Me interesso muito, acho que o fato de eu estar trabalhando com um projeto de música que envolve que envolve a promoção da música do mundo, né, de diferentes culturas, acaba me levando a me interessar muito por essas questões. Então, acho que é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês aí. Quero só ouvir agora. Obrigada, Israel. Acho que é isso aí. Eu só aqui acrescentar, eu achei legal você trazer esses outros, né? E lembrar também que tem o nosso outro interno, né? A gente tem um estrangeiro dentro da gente, a gente vai, sabe? Eu acho que é além de tudo que você enumerou, os descendentes da diáspora africana, dos indígenas e tudo, nós temos o outro interno, né? Acho que valeria a pena olhar também. Nós temos um estrangeiro dentro de nós, né? É isso, acho que estão questões em aberto. Quanto ao filme, está na Netflix, é fácil de acesso, né? E a gente normalmente não passa o filme, é só uma narrativa mesmo, de leitura simbólica. Não, mas ótimo, bom saber primeiro. Cuca, Olá, boa noite, Mazé, parabéns pela escolha. Eu vi todos os problemas de qualquer ordem individual ou social transbordam fronteiras. Eu queria trazer aqui um pouco da minha experiência com a Europa e, de repente, a partir daí pode-se pensar outros, né? E, inclusive, questões individuais. Eu não chamo toda essa questão de crise, a escola que eu pertenço na Europa não chama de crise porque é um problema estrutural. Imigrante significa compreendido como sinônimo de violento. Isso desde a queda, ou a priori, né, da queda do Império Romano. Inclusive, no nosso imaginário, até hoje, ou no conteúdo escolar, nós ainda não chamamos de migrações germanas, mas de invasões bárbaras, né? Então, no nosso próprio vocabulário, o bárbaro, né, aquele imigrante germano, ainda é bárbaro, ainda é violento, né? E trazendo um pouco para o filme, apesar da Yusra ser a nadadora olímpica, me pareceu, pelo contato que eu tenho também, que o mergulho da Sara sempre é mais profundo, né? Ou pelo menos mais profundo politicamente. Então, como toda essa questão vem desde a queda do Império Romano, ela só foi agravada nos últimos anos. E agravada na década de 80, a partir da política de Schengen, e na década de 90, a política de Dublin. Então, não é visto como... esse problema estrutural é visto como uma guerra, literalmente, né? Nessa guerra existe... Então, são ofensivas de guerra dos dois lados, né? Os estados pretendendo impedir, né, com diferentes táticas, toda essa imigração. Então, primeiro, na década de 80, com blindagens trabalhistas, blindagens de estatuto, com gestões militares, mas na década de 80, com blindagens burocráticas. Então, no filme, aparece um momentinho a política da Merkel, né? O que mudou com essa política na Alemanha? Porque no resto da Europa continua sendo assim.
Primeiro que temos 3 categorias. É diferente imigrante, refugiado e exilado. O exilado é aquele que foge do desmonte da desconstrução de um Estado, o refugiado que foge de uma guerra, e o migrante é aquele que busca condições econômicas, condições de vidas melhores. Então, o imigrante, quando ele sai, como, por exemplo, as irmãs que saíram da Síria, elas primeiro entraram na Grécia. É nesse primeiro país onde se deve pedir o estatuto de refugiado, de exilado ou de imigrante. O que acontece? A grande maioria não sabe ou não tem condições de fazer isso. Então, continuam o caminho, atravessando, fazendo toda essa jornada por todos esses países, chegam na Alemanha, e aí na Alemanha não pode fazer nada, não é concedido, né? Porque teve um erro burocrático, devia ter feito lá atrás. É aí onde entrou a Merkel, né? E a Merkel conseguiu aí abrir uma pequena exceção para isso, né? Então, o que eu queria trazer é isso. Há muitos séculos é uma questão estrutural e existe imigrantes exilados e refugiados de primeira e de segundas categorias. Então, dos países do leste são imigrantes de primeira categoria. Já os subsaarianos, os norte-africanos, os asiáticos são de segunda categoria. E dentro de tudo isso é visto a ofensiva dos estados, não da Europa, dos estados, né? Então, nós temos uma questão de nação e etnia, né? Aquele que está dentro da fronteira é a nação, o que está fora é a etnia. E do outro lado, esses imigrantes, exilados e refugiados, também numa tentativa consciente ou inconsciente de utilizar a sua jornada como quebra, como tática também de guerra para vencer a guerra. Inclusive, uma fala do filme, eu não assisti com legenda em português, mas no original, entre o árabe e o inglês, a fala do pai sempre é: encontre a sua raia, nade a sua guerra. Isso no início do filme e depois. E no final, quando a Sarah conversa com a Yusra, a Sarah fala: você não entendeu nada, não é para encontrar a sua raia, não é para encontrar, para nadar a sua guerra, é para encontrar a nossa raia e lutar a nossa guerra. Então, são níveis de compreensão diferente de uma irmã para outra, assim como do pai para a questão social. Ótimo, Ruca. Obrigada aí pelas contribuições todas, né? Eu acho que só agrega aí para a gente tudo isso, né? Obrigada. Obrigada a você. Agora, só Sueli? voltando um pouquinho, só antes de passar para o Sueli, na comparação entre as irmãs, eu acho que a gente tem que lembrar, são idades diferentes, né? Sabe assim, a Sarah é a mais popular que chegou. Não, acho que a Ilsa precisou de mais. E é assim na vida, né, gente? A gente, às vezes, precisa de mais tempo para uma coisa, para tomar consciência de algo. Às vezes, a nossa individuação nos leva para um lado e não para outro, né? Sabe? Acho que aí eu tenderia a não classificar as irmãs aí, sabe? Nenhuma nem outra. Só isso. Sueli? Olá, vamos lá. Eu vou trazer um outro lado que não vi ninguém falar aí. Teve gente que bateu perto, mas depois ficou longe. Eu vou trazer o primo e a música, que eu acho que é aquele fundo que dá a possibilidade da gente vencer tantos obstáculos e tantas dores
né, movidos pelo primeiro grande formador de consciência humana, que é o ritmo, né? Vou trazer também uma coisa que eu sinto, que é uma verdade que está se vivendo. Os colonizadores foram, adentraram, colonizaram, fizeram daquelas outras terras o que eles achavam que deviam fazer. E hoje eles estão recebendo de volta para eles aqueles que foram usados, abusados, desrespeitados, porque foram desconsiderados inferiores. Eu acho que esse filme faz a gente refletir muito sobre os nossos preconceitos, sobre as nossas mesquinharias. E aí, Marisé, você falando do outro dentro de nós, do estrangeiro, quantos lados estrangeiros em nós desdenhamos em nós? Nós não permitimos que eles aflorem ou que eles sejam acolhidos. E aí, Cuca, falando o que você disse, guerreamos contra eles, criamos tensões, criamos impedimentos, e eles guerreiam, porque querem também ter o direito de, musicalmente, através de um novo ritmo, fazer com que a consciência amplie a capacidade de entender que todos nós, sem exceção, mesmo aqueles que nos vandalizaram em muitos momentos da vida, somos da mesma espécie. Não há diferença entre nós. Podemos ter diferenças de cultura, diferença de atitudes, mas somos da espécie humana. E enquanto este ponto, acho que a Covid tentou mostrar isso, mas o povo ainda não entendeu. Enquanto nós não conseguimos ter essa percepção, vamos nos maltratar e maltratar muito a todos os nossos irmãos. Era isso que eu queria ajudar aí com a minha colaboração, mas Obrigada, Sueli, ótima colaboração. Acho que é isso aí mesmo. Perfeito. Posso Ivan, só falar responder uma coisinha para a Sueli? Sim, Vou fazer uma observação. Sueli, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Não dá para eles, não é questão de perceber, não, nem de ver. É uma questão de luta de classes mesmo, sabe? E as pessoas que estão no poder, numa determinada situação, por mais que sejam generosas e que queiram, como a Merkel, por exemplo, dá uma chance, abre aqui, abre ali. Primeiro que eu acho que tem uma sacanagem por trás desse negócio, da própria Angela Merkel, que esse pessoal é mão de obra barata. Que eram todos meus alunos, trabalhavam por merreca, entendeu? Onde e ninguém aí você via. está trazendo a questão do capitalismo selvagem, né? As Que pessoas é não sabem outra falar, questão. não têm documento, não sabem falar a língua, não importa. Eles trabalham, porque eles precisam dessa mão de obra barata. Aí vai lá, proíbe a entrada de alguns, mas deixa outros. Você está entendendo? É muita. Eu entendo que no lado concreto, absoluto, é isso que você está trazendo, é verdadeiríssimo. Mas como eu estou falando de uma coisa que é da gente mergulhar numa alma muito mais profunda, porque minha filha morou por 6 anos em Chicago, e quando ela voltou, veio embora, e depois começou, né, nesse Trump, quando começou a fazer muro, não sei o quê, uma das coisas que ela falou assim, quero ver quem é que vai fazer agora a pizza e o hambúrguer para eles comerem. Porque exatamente é o indivíduo com o estrangeiro que adentra os Estados Unidos que faz a pizza, é o pizzaiolo, quer dizer, teve até alguns filhos de presidente que fritaram hambúrguer, mas isso é um caso muito próprio daqui do nosso país.
Ivan? Olá, boa noite a todos, boa noite, Mazé. Oi, É, Ivan. só uma fala assim, um pouco rápida. Acho que a Mazé trouxe dois aspectos legais, né? A questão do social, do coletivo, mas também do individual. No aspecto social, eu acho importante a gente pensar que e é legal quando começa lá na Síria e vem parar aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que para nós pensarmos também as questões do nosso país. Bom, primeiro que nós não podemos esquecer que, né, no desenvolvimento aí da humanidade, nós éramos nômades, né? Então, essa questão de ir, né, migrando antes mesmo das fronteiras. E depois, a maior parte da população brasileira tem origem migratória, né, nas mais diversas, Japão, Itália, Espanha, Portugal, muitos da África. Recentemente, nós estamos tendo aqui da América, do Haiti, muitos bolivianos, venezuelanos. Então, assim, falar das questões da Europa, como o filme traz, né, é uma coisa, só que nós vivemos muito próximo aqui, essas questões sociais. E acho que pensar também nesse mergulho. Esse mar é extremamente angustiante ali, porque nos faz pensar não apenas no mar concreto, mas também no mar simbólico, nas nossas dificuldades, aí como a Mazé trouxe a questão, né, do mar, a travessia do mar. Então, assim, isso também nos convida a olhar para a nossa jornada heróica com todas as dificuldades aí. Então, assim, acho que pensar, sim, no coletivo, nos aspectos sociais e políticos, mas também não esquecer, né, desse convite para o pessoal, né, para a travessia de cada um, né? Maravilha, Ivan. Acho que tudo isso aí, e lembrar também, pensando um pouco, a gente está falando da migração do outro, lá na Europa, né? Aqui, mas assim, eu estava falando, acho que a gente teria que ver a migração no sentido muito mais amplo, sabe? As migrações nossas, assim, sabe? Quando você sai de uma empresa, vai para outra, você mais sai de bairro, muda de uma cidade, vai para um estado, sabe? Entra num grupo que não é da sua bolha. A gente tem migrações em muitos níveis, né? E não lá longe só, né? Lá na Grécia, na Turquia, sabe? Eu acho que é isso. E esse lado mais, esse estrangeiro interno, né? Esse outro nosso aí, essa descida para o Hades, que é a travessia noturna do mar. É muito bonita essa expressão, né? Do Jung, do, no livro, quando ele fala da transferência, a reação nas sonhos e transferência. É a E que quarta muitas vezes gravada. também rejeitamos esse estrangeiro interno, né? A gente tem preconceito contra coisas que a gente não quer, né? Que aparecem na sombra, né? Esse estrangeiro interno aí. É isso. Ana Sueli? Pois é, eu queria agradecer a Mazé, realmente extremamente emocionante o que você falou e o que os outros também trouxeram. Eu fiquei aqui imaginando, a partir do que todos foram colocando, isso que Ivan falou aí por último, né? A dificuldade que nós temos de aceitar o diferente, aceitar o estranho em nós. E aí projetamos isso naquilo que é igual, como o Sueli falou, né? E nós estamos mergulhados no mesmo mar e temos essa dificuldade de aceitar a transformação que a água, que o solúcio disponibiliza. E eu fiquei imaginando também nessa metáfora do sal que o rio traz, né? Da possibilidade da gente perceber a transformação e a capacidade da gente sentir sal que pode transformar, que pode nos trazer a possibilidade de ter a experiência sentida, né? E a partir daí sentir o que está acontecendo no outro igual, né? O sal da lágrima, o sal do suor, o sal do sacrifício que a Marfisa colocou, não é? O sal de abandonar
parte das coisas que carrega dentro e fora. Então, realmente, eu acho que é um tema que nos leva assim, a esse mergulho mesmo, a essa possibilidade. Eu fiquei imaginando também símbolos da transformação que o Jung coloca nessa passagem, esse mar, não é? E fiquei também imaginando, me veio também a imagem de Iemanjá, essa mãe que acolhe, essa mãe que norteia, essa mãe que protege, mas que também é capaz de levar para o fundo, né? Os sonhos e o desejo de quem se expõe, né? Então, eu fiquei assim com essa série de imagens assim que me chegaram e que eu acredito que vá fertilizar, né, os pensamentos de todos nós a partir de sua fala. E eu queria agradecer por isso. Que bom, Ana Su. Muito obrigada aí pelas suas colocações, tá? Denise? Zé, muito obrigada pela riqueza aí da sua narrativa, da sua leitura, e a todos aqui que foram agregando como é importante isso, né? Esse debate, essa troca, né? Entre nós aqui. E você falou das migrações, das nossas migrações, né? E não só como indivíduos, mas aqui por perto. E eu me lembrei de um livro de uma antropóloga, Cíntia Maria Costa Rodrigues, e ela fez um trabalho, o livro foi publicado em 1999, chama Água aos Olhos de Santa Luzia. E ele é um trabalho, ela como antropóloga, de reconstrução da experiência de serem na construção da barragem do rio Atibainha, aqui por perto de nós, né? Em Nazaré Paulista, aqui na Dom Pedro, muitas pessoas foram expulsas das suas terras. E a pesquisa que ela fez foi ouvindo as memórias, a partir das memórias daquelas pessoas, a reconstrução dessa história, dessa experiência. O livro é muito interessante, tá? Eu consegui num sebo, mas ele conta essa história, né? Acho que vem de encontro a isso, quer dizer, não está longe, está muito perto da gente. Seja nessas migrações, as nossas, né? Daqui eu sou, assim, eu sou de Goiás, já morei em Ribeirão Preto, em São Carlos, eu sou, assim, uma andarilha, né? Hoje estou aqui no Vale do Paraíba. E cada uma delas, enquanto criança, se mudava de escola, os pais mudavam, a gente mudava, tinha que ser... Né? Então, mas isso vai nos compondo de outra forma, eu não fui expulsa, né? Eu fico imaginando isso, você está ali, né? As pessoas plantavam, tinham as suas, né, o seu cultivo ali, compulsoriamente tiveram que sair. É isso. Obrigada, Denise. Ótima contribuição também. Mas Agradeço. eu queria falar um pouco para você. Oléia. E aí? Eu queria agradecer, sempre muito gostoso te ouvir. E eu acho que uma das coisas importantes, né, que você trouxe foi toda a possibilidade desse debate todo, né? Quer dizer, como é que um filme traz, através, né, de trazendo determinados arquétipos, as várias imagens, né, que a gente vai olhando ao longo dos tempos para expressar algumas coisas. E aí, né, quer dizer, do mesmo jeito que a gente aqui pôde discutir exatamente como essas coisas acontecem, o pessoal que trabalha, e essa questão que é individual mesmo, né? Quer dizer, como é que é esse estrangeiro interno, como é que é realmente, como você diz, né, encontrar esse outro. Então, eu acho que a riqueza, né, do que você trouxe é essa possibilidade mesmo, né? É como é que a gente pensa esse coletivo, como é que a gente pensa as questões
arquetípicas e como é que a gente traz as imagens pessoais, né, da experiência disso, do olhar para essas experiências. Então, muito legal, muito obrigada, sempre do seu jeito muito gostoso de apresentar as coisas. Léa, obrigada. Eu queria, inclusive, já que nós estamos no caminho para finalizar, dizer que isso que a Leia trouxe é essencial, né? Como que a partir dos filmes a gente consegue refletir, não é? Consegue aprender com essa troca, né? E é muito bom estar aqui com vocês. E acho que a gente já podia ir finalizando, né, meninas? E queria agradecer a presença de todos. E queria perguntar se a Mazé tem alguma palavra final aí para dar para nós. Acho que não, gente. É só agradecer a todo mundo, né? E pedir assim que a gente se aprofunde cada vez mais na nossa humanidade, né? Lembre desses valores universais aí, sabe? Dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda vez em relação a nós mesmos, em relação a todo mundo, né? Eu acho que é isso, que a gente seja mais humano né? Humano em todos os sentidos, profundamente humano, né? E encontre espaço para acolher novas possibilidades, acolher a diversidade e interagir com o mais difícil que seja, né? Acho que é isso. E agradecer profundamente a todos que estiveram aqui até agora, né? Uma jornada heróica também, de ficar até essa hora, numa segunda-feira. Né? Tá bom, gente. Então, boa noite a todos. Até Obrigada, a próxima. Mazé. Palmas. Boa noite, obrigada. Obrigada. Bom, muito bom. Beijo. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite.